Salve galera, eu sou o professor José Carlos, professor de gramática dos professores de elite, ok? Vamos lá, dando sequência aos estudos sobre sintaxe, termos integrantes da oração, parte 2. Só para a gente lembrar, a gente viu em aulas anteriores a questão dos objetos diretos ou complementos verbais, ok? Só um lembretinho ali pra gente. Os pronomes oblíquos o, a, os e as sempre funcionam como objetos diretos, certo? Os pronomes oblíquos lhe e lhes sempre funcionam como objetos indiretos, certo? Já os pronomes oblíquos me, te, se, nos e vos funcionam, aliás, eles podem funcionar tanto como objeto direto ou indireto, vai depender do contexto. Nunca esqueça, respeite o contexto para fazer a sua análise, certo? Vamos para alguns exemplos aqui. O pai deixou-as em casa. Esse as poderia, como que a gente, quem deixa alguma coisa. Deixou a encomenda em casa, por exemplo. Então esse a está funcionando como objeto direto, completando o sentido do verbo deixar, certo? A resposta interessava-lhe. Quem interessava a alguém, certo? Esse a alguém significa que esse verbo pede uma preposiçãozinha, que é o a. E o pronome que funciona como objeto indireto é o lhe. Então, eu vou colocar interessava-lhe, certo? Outra situação. Pertencem-te todos os presentes. O que pertence ali? Vou inverter a ordem para ficar mais fácil. Todos os presentes pertence-te. Esse te funciona como pertence a alguém. Então, ele funciona, puxar a seta aqui, como objeto indireto nesse contexto. Olha aqui. Pode funcionar como direto, como indireto. Aqui ele está funcionando como indireto. E o último exemplo, não me convidaram. Quem convida, convida alguém. Esse me aqui, que está na regra que admite tanto funcionar como objeto direto como indireto, aqui ele nos diz que é um objeto que direto. Quem convida, convida alguém. Sempre pergunta para o verbo, então eu tenho um objeto direto, certo? Agora vamos para os outros termos da oração lá, que são chamados de integrantes. Quais seriam eles? O agente da passiva e o complemento nominal. Esses são super tranquilos. O segredo é prestar atenção nas preposições, certo? Porque a gente viu que tem preposição no objeto indireto, mas vou confundir com o agente da passiva ou complemento nominal? Jamais. Por quê? Objeto direto completa o sentido de um verbo. O agente da passiva não completa o sentido de um verbo, mas ele sempre está presente. Ele, aliás, vai aparecer quando eu tiver uma frase, uma oração na voz passiva. Então, o segredo é eu descobrir se o sujeito for paciente, eu posso ter o agente da passiva. Se o sujeito for ativo, eu não vou ter agente da passiva, certo? Vamos para o exemplo aqui. As terras foram desapropriadas pelo governo. Quem que é o agente aqui da desapropriação? O governo, certo? Se eu colocar, inverter a frase, transformá-la em ativa, como ficaria? O governo desapropriou as terras, certo? O agente da passiva vira sujeito na voz ativa. Você viu que interessante? Outro exemplo. O castelo estava cercado pelos inimigos, certo? Pelos inimigos, olha a preposição pelos aqui, inimigos, certo? Quem que cercou o castelo? Não foram os inimigos? Então, se eu fizer novamente a inversão, os inimigos cercaram o castelo. Ok? Vamos lá, tranquilo. Preposição pelos sempre é o por
ou pelos? Não, pode ser a preposição de. Aqui mesmo a gente poderia colocar: o castelo estava cercado de inimigos. De inimigos funcionaria também como agente da passiva. Esse não tem segredo nenhum, só observou. Aqui, castelo está sofrendo ação ou ele está praticando ação? Está sofrendo, voz passiva. Então eu posso ter o agente. O complemento nominal, para a gente encerrar a aulinha sobre os termos integrantes. O complemento nominal também vem com preposição, certo? Se ele também vem com preposição, o que eu tenho que saber? Olha a definição, o nome dele, complemento nominal. Então, completa o sentido de um nome. Ah, então vai completar só do substantivo? Não, ele pode completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E eu coloco aqui para vocês 3 exemplos justamente mostrando isso. Ó. O povo tinha necessidades de alimentos. Aliás, tira esse S aqui, tá demais. O povo tinha necessidade de alimentos, ok? Quando eu pego o verbo aqui, sintaxe tem que ser oração. Quem tem alguma coisa, tem o quê? Necessidade. Necessidade completa o sentido desse verbo. Necessidade, então, eu chamo de objeto direto. Necessidade, e aí? Se eu parar aqui, acabou a informação, tem sentido? Não, fica aquela dúvida no ar. Aí eu pergunto, necessidade de quê? Necessidade de alimentos, certo? Então, de alimentos está completando o sentido da palavra necessidade. A palavra necessidade é um substantivo, certo? Por isso que eu vou chamar de complemento nominal, ok? O próximo exemplo diz assim, ó, este remédio é prejudicial ao organismo. Prejudicial é um quê? Adjetivo, certo? Se ele é um adjetivo, qual que é o verbo? É, ok? Prejudicial seria predicativo e é um adjetivo. Prejudicial a quem? Ó a minha pergunta. A pergunta é para completar o sentido de verbo? Não, porque o verbo ali é um verbo de ligação. A quem? Ao organismo. Então, ao organismo completa o sentido do adjetivo. Então, eu também chamo ele de CN, que é complemento nominal. Certo? E o último exemplo aqui, para a gente encerrar os termos integrantes da oração, diz o seguinte: agiu contrariamente ao esperado. Contrariamente é um advérbio. É um advérbio, se eu fosse classificar, de modo como que ele agiu, certo? Então, o advérbio está aqui. Aí você fala, agiu contrariamente. Precisa de mais informação? Precisa. Qual que é essa informação que está precisando aqui? Ao esperado. Ao esperado, então, completa o sentido de contrariamente, que é um advérbio. Ok? Tranquilo? Até a próxima.